Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 28. Nós chegamos no final agora do livro de Atos, né? E eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz para vocês e gostaria de compartilhar, amém? Então vamos lá. Já no verso 1 fala: uma vez a salvo em terra, descobriram que eles estavam na ilha de Malta. Então, só novamente pontuando, né? Eles chegaram todos a salvo na ilha de Malta, né? Todos eles, né? Como o Senhor tinha dito, eles chegaram todos a salvo. E eu quero ler com vocês o verso 3 e o 4 que fala assim, ó. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Então, na ilha estava frio e chovendo, os habitantes resolveram fazer uma fogueira, como estava dizendo ali, né? No início. E daí no verso 4 ele fala assim: e essa cobra, né, no 3, ela picou Paulo, era uma cobra peçonhenta. Os habitantes da ilha eles já conheciam, né, aquele animal e sabiam que as pessoas que eram picadas por elas morriam, né? Inchavam, como ele fala, né? E morriam. Aí no verso 4 fala assim: quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Então, olha só. O povo rapidamente julgou Paulo, né? Julgou que ele não deveria, como ele, né? Ele era um assassino, ele era uma pessoa ruim, ele não sobreviveria. Então, rapidamente, eles julgaram a Paulo e já condenaram, né? Então, olha só, a gente pode ver que as pessoas elas podem ser bondosas, sim. Porém, se elas não conhecem Jesus, elas mudam isso rapidamente. Elas julgam, elas condenam rapidamente. Isso, inclusive, para nós, filhos de Deus. Nós às vezes, somos muito rápidos em condenar as pessoas, em apontar o dedo e a julgar, né? Então, que nós não sejamos mais, né, rápidos em apontar nosso dedo, em julgar, em proclamar decretos contra as pessoas, né? Que a gente deixe a justiça do Senhor, a justiça de Deus prevalecer, porque Ele é o Senhor da justiça e não nós, amém? Nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para amar, né? Então vamos lá. No verso 5 fala: mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Olha só, louvado seja o Senhor, porque somos o que Ele fala sobre nós e não quem nós achamos que somos, né? Paulo tinha certeza de quem ele era e do propósito que ele tinha. E uma cobra não ia mudar isso. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Então o povo viu, né, que nada aconteceu com Paulo. Então o povo mudou de ideia. Isso me fez lembrar lá no verso de João que fala 20 e 29, que fala que... Deixa eu ver, eu separei aqui para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Fala assim, ó. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que não viram e creem. Então, olha só, né? Felizes somos nós que não vimos, mas que nós cremos. Amém? Louvado seja o Senhor por isso, né? Que nós tenhamos essa fé fundamentada, firmada, né? Que não seja de forma alguma abalável. Amém? Então, os versos seguintes, né? Ele fala aqui, no 8. Aconteceu que o pai de Públio, que era aquele oficial da ilha, estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Olha só, isso nos leva a pensar que eles foram levados a essa ilha com esse propósito, de curar o pai de Públio e os demais enfermos, né? Olha só que maravilhoso, né? Então, muitos enfermos vieram, foram curados. E no 10 fala assim, eu achei muito interessante que fala assim, ó. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Então, olha só, a provisão do Senhor acontecendo.
Quantas vezes, às vezes as pessoas querem nos presentear, ou às vezes elas querem nos abençoar com algo e a gente não aceita. Então, né, isso não é sobre nós, é sobre o Senhor agindo na vida daquela pessoa. Então, o Senhor está agindo através da vida daquela pessoa, está abençoando aquela pessoa para ela nos abençoar, né? Porque através dela está vindo a provisão do Senhor. Então, o que nós devemos fazer? A gente deve orar por essa pessoa, abençoar essa pessoa, né? Crer que realmente o Senhor está agindo através da vida dela e profetizar isso sobre a vida dela. Amém? Então, 3 meses depois, né, eles precisaram esperar esse tempo para o clima, né, se tornar favorável novamente para a navegação, né? Porque eles chegaram no inverno, eles precisaram esperar aí o tempo mudar, né, os ventos mudarem para eles conseguirem navegar novamente. Então, eu quero ler com vocês ali o 16, que fala assim: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia, sob a guarda de um soldado. Então, aquela provisão do Senhor lá atrás ajudou Paulo nesse tempo, né? Depois, mais no final, a gente também vai perceber que ele precisou se sustentar, né? E o 17 fala: 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém. Então, Paulo queria conversar com os líderes ali em Roma, antes que chegassem as informações de Jerusalém, né, aquelas informações acusatórias e contraditórias a ele. Então, no 20 fala assim: por isso pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes, porque creio na esperança de Israel. E qual é a esperança de Israel? É o reino de Deus, é o Messias e a ressurreição dos mortos. Amém? Então, o 22, Paulo fala: contudo, queremos... Paulo não. Né, os líderes eles se reuniram com Paulo, ele explicou, né, e eles queriam saber mais sobre o que tinha acontecido, sobre eles queriam saber o que Paulo tinha para falar, né? E eles falam assim: contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte, né? Então, eles foram lá para saber mais, né, sobre esse movimento, saber o que Paulo tinha a dizer. Então, né, Paulo testemunhou, Paulo falou, né, provando nas Escrituras o que ele, né, o que o Senhor falou com ele, o que o Senhor, né, qual a missão que o Senhor deu a ele. Porém, né, o verso 25 fala assim: que depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. Esse verso aqui do 25, 26 até o 27 está em Isaías 6, 9 e 10. E aqui fala: vá e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Então, né, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele não endureça os nossos corações, né, que Ele não feche os nossos olhos nem os nossos ouvidos. Ao contrário disso, que nós tenhamos o coração aberto ao Senhor, né, um coração ensinável, né, desejoso demais do Pai, para que isso não aconteça conosco. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, no 28 fala assim: portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitaram. Então, depois de ouvirem isso, os judeus, né, saíram muito contrariados. Aquela história, né, de não aceitarem gentios. Então, no 30, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. Então, olha só a provisão do Senhor, né? Proclamando a todos que o ensinavam, ele recebia. Proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Então, olha só. Paulo precisou viver às próprias custas, né? Ele precisou, ele dependeu exclusivamente do Senhor nesse tempo. E o Senhor proveu tudo de que ele precisava, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Deus provê realmente tudo o que nós precisamos. E
Que nós tenhamos essa confiança, assim como Paulo confiou no Senhor, em entregar a sua vida completamente ao Senhor, que nós também tenhamos essa confiança. Amém? Então, estes foram os comentários de Atos capítulo 28. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa leitura. Foi uma leitura que fala muito conosco, né? Que Atos é uma carta aos gentios, então fala muito para nós sobre o Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo, a confiança plena que nós podemos ter no nosso Senhor, que sim, Ele está perto. E glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor por esse tempo. Amém? Então eu quero orar para finalizar, né? Então, Pai lindo, Pai maravilhoso, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque Tu colocou dentro de nós, Senhor, esse desejo de estar perto de Ti, de conhecer mais a Tua pessoa, Senhor, através da palavra. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor conosco o tempo todo. Obrigada, Deus, por esses ensinamentos. Pai, nos ajude, assim como Paulo confiou completamente sua vida a Ti, Pai, que nós também confiemos nossa vida integralmente a Ti. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, que em meio às tempestades, em meio às dificuldades, Senhor, assim como Paulo passou, que quando nós passarmos, Senhor, a nossa fé esteja em Ti. Que nós entendamos com o nosso coração, com o nosso espírito, que nós não somos o que as circunstâncias falam, mas nós somos o que o Senhor nos criou para ser. Amém? E continua, Senhor, abrindo a nossa mente, abrindo nosso entendimento para o Teu Santo Espírito, que nós tenhamos, Senhor, o nosso coração continue, Senhor, desejoso de Ti, continue desejoso demais de Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé e a nossa perseverança em continuar lendo a Tua palavra, em continuar aprendendo mais de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Obrigada por terem assistido até aqui. Um grande beijo e até o próximo livro. Tchau!